Fala TID, feliz 2024, muita prosperidade e que a gente sabe ou vamos descobrir melhor agora nesse episódio como fazer o nosso pensamento efetivamente se transformar na atitude para um ano novo. É daqui a pouco, depois da vinheta. E estamos então começando esse novo ano com aqui o que eu posso já chamar de meu amigo, divisor de bancada, Igor. Bem-vindo. Elis, sempre muito bom. Feliz ano novo para todo mundo aí. A gente começa aqui com essa jornada, esse bate-papo, essas conversas cada vez mais instigantes, provocativas e levando o nosso propósito para vocês, que é desenvolver pessoas, ajudar vocês que desenvolvem pessoas. Elis, sempre bom estar contigo, muito bom. E a gente quer começar o ano efetivamente mudando de atitude. E o nosso convidado do ano, de início de ano, é especializado em tirar aqui da mente e fazer efetivamente a coisa acontecer. Eu tô aqui com o Norberto Abicair, que é consultor, é especialista em comportamento. Ele é master em neurolinguística, é diretor executivo da OP Treinamentos. Mas a gente não quer só saber o que tá no currículo. Ainda mais no início do ano, a gente quer saber quem é o Norberto como ser humano, o que não tá no seu LinkedIn. Seja bem-vindo. Obrigado, Elis. Olha, o Norberto é o pai da Laura, hein? Agora ele deixou de ser só o nome. É a parte mais importante, né? A Laura, minha filha, tá com 1 ano e meio. Foi um sonho aí de 12 anos. Uau. Desde que eu me casei com a minha esposa, lá em 2010, a gente já queria ter uma família e começava por ter um filho. Mas não foi fácil não, viu? Foi um longo processo. E aí, em 2022... a gente foi presenteado com essa bênção que é a Laura. Então esse é o principal do Norberto, que não está no LinkedIn. E o Norberto é uma pessoa que hoje trabalha, se esforça e quer deixar um legado de exemplo para minha filha. Para que a minha filha no futuro e provavelmente meus outros filhos, que eu também ainda quero ter outros, né? Possam ter orgulho do pai. Né? De falar, meu pai foi um cara diferente, meu pai foi um cara legal, que eu dei exemplos, que eu dei modelos, referências positivas para a Laura e para os que vão vir em breve. Muito bem, então a gente pode dizer aí que a Laura veio completar e fazer esse profissional Norberto, que já fazia as pessoas mudarem de atitude, uma pessoa muito mais engajada, mais próspera. Mais motivada, né? Mais motivada. Eu estava com 50 anos, já trabalho desde 1984. Esse ano agora vai fazer 40 anos que eu trabalho. Né? Então já estava com 50 e estava um pouco assim, meio desmotivado. Entendi. Eu já trabalhava já há muito tempo, já tinha conquistado um monte de coisa. Enfim, e faltava a família, era a grande conquista. E agora estou bem renovado, bem rejuvenescido para os novos desafios, né? A gente quis trazer esse início de ano aqui com essa efetiva mudança de atitude. Até porque para o profissional que é da área de treinamento e desenvolvimento, que é de RH, e que pensa, o que eu faço para a equipe? O que eu faço para o time ficar engajado? Até a gente tem uma pesquisa, Norberto, que 63% desses profissionais responderam que a maior dificuldade que eles têm em relação ao time é gerar engajamento. Como é que a gente faz, então? Você parece que tem uma metodologia que transforma esse pensamento em atitude e que faz engajar. Que metodologia é essa? Metodologia PIPA, né? Processo de inovação do pensamento e atitude. Como você falou aí, falta de engajamento é uma queixa, né? Sim. E quando alguém procura o treinamento, uma consultoria, uma assessoria, sei lá, procura uma ajuda, vamos resumir assim, sempre começa por uma queixa. Porque se não tivesse nenhuma queixa, se tivesse tudo funcionando perfeitamente, não estava procurando a consultoria, a assessoria, o treinamento, né? Então, quando procura, sempre tem uma queixa inicial. E essa é uma queixa bem recorrente, falta de engajamento da equipe. Mas, para essa queixa, a gente já começa com uma inovação do pensamento do que se queixou, vamos falar assim. Tá bom. E normalmente, sua equipe está desengajada? Tá, falta engajar. O que você faz para engajar a equipe? Nada. O que você tem feito? Eles não teriam que se engajar, não seria obrigação deles se engajar? O ambiente também contribui, né? Então, muitas vezes, começa por essa inovação do pensamento do próprio gestor que procura a gente.
O que você tem feito para engajar a sua equipe? Né? E o que eu vejo hoje, muita frequência que acontece, é que as pessoas trabalham numa empresa, né, e elas não sabem claramente qual é o objetivo do trabalho delas, qual é o objetivo do departamento que elas estão, qual é o objetivo daquela empresa naquele ano, né, aquela política, qual é a política do ano, qual é o objetivo maior da empresa, né, qual é a missão, a visão da empresa. Mas a maioria das pessoas que passam pelo problema do desengajamento, da falta de engajamento, normalmente o problema é esse. Elas não têm uma clareza dos objetivos do trabalho dela, do departamento dela, daquele ano da empresa, quais os objetivos maiores da empresa. E se a pessoa que trabalha lá, o colaborador, não sabe desses objetivos, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é de quem está acima dele, né, do gerente, da diretoria, da cultura da empresa, comunicar claramente isso. Né? Eu sempre costumo dar uma metáfora a respeito. Eu brinco que tem aquelas galés do Império Romano, né, que eram aqueles navios enormes, chegava a ter 400 pessoas remando, 400 remadores. Né? E esses remadores eram escravos. Eles estavam acorrentados ao remo e eles trabalhavam à base de chicotada. Uhum. Então essa era a galé romana. Bom, mas e o navio moderno? Que a empresa é igual a um grande navio, tem 400 colaboradores lá. Eles estão remando. Alguns remam na direita, alguns remam na esquerda, alguns remam na frente do barco, alguns remam atrás do barco. Tem uns que remam de manhã, tem os que remam à tarde. Tem todo o esquema da remada, né? Agora, esses remadores, eles sabem qual é o porto que esse barco se dirige? Essa é a pergunta. Porque se a equipe sabe para onde o barco vai, todo mundo vai remar mais, vai engajar mais nessa remada, vai remar mais motivado, a produtividade aumenta, tudo melhora. Agora imagina que muitas pessoas estão lá na empresa, mas não sabem. Pô, esse barco vai para onde? Não sei. Então, como ficaria a sua remada se você está remando num barco que você não sabe para onde vai? Né? Pior, muitas vezes as pessoas acreditam que o barco vai para um lugar que não é exatamente para onde o barco vai e não é nem para onde elas querem ir. Então, você está remando num barco que você acredita que vai para um porto que não é o lugar que você quer ir. Você vai remar com força máxima? Agora, e pelo contrário, e quando as pessoas descobrem que elas estão indo para o porto que elas desejam chegar, que o barco vai para onde elas querem ir. Então agora eu sei para onde esse barco vai para onde eu quero chegar. Como é que fica o engajamento? Agora muda. Então eu sempre coloco que a comunicação do planejamento estratégico da empresa, da política básica, missão, visão, valores, política do ano, metas, objetivos com clareza, tem um forte poder de engajamento. Mas quando vem a queixa da falta de engajamento, a gente pergunta o que você tem feito para engajar e fala disso, parece que é obrigação das pessoas saber. Mas elas não sabem? Você já comunicou isso para elas? Não comuniquei, mas a pessoa está trabalhando aqui, ela não está sabendo? A maioria das vezes, pergunta para a equipe. Quando você vai lá e pergunta nesse grupo que não está engajado, você vai lá e pergunta para eles, você sabe qual é a razão do seu trabalho, qual é o objetivo desse departamento, quais são as metas e objetivos da empresa, o que nós estamos buscando para esse ano? Se tiver 30 pessoas na equipe, talvez você vai ouvir 10 não sei e outros 20 opiniões diferentes. E talvez nenhuma é a real. E isso parte, Norberto, um pouco aqui de trazendo pensamento para atitude, que muito do pensamento tem a ver com tenha certeza de que, mas isso é óbvio, eu não preciso falar. Tem essa mensagem, tipo, é óbvio, então atitude não vou passar. De quem que a gente vai trabalhar, né? De quem comunica ou de quem tá... Sim, porque o óbvio só é óbvio nos olhos de quem vê, né? Uhum. Se fosse óbvio para os outros, eles não estavam desengajados. Mas às vezes para o gestor é óbvio que são aquelas metas, aqueles objetivos. Normalmente quem está na linha média, na área estratégica, na tática ou na estratégica, eles estão trabalhando em torno das metas. Então eles não têm dúvidas quais são as metas e objetivos. Talvez só falta comunicar para a equipe, Então esse é o ponto número 1 que eu vejo hoje da falta de engajamento, é não saber direito quais são as metas que estamos buscando. E aproveitando então que a gente está começando um novo ano, se ainda não está pronto esse planejamento, essa ideia ou esse modelo, qual é o porto que a gente está indo, então precisa correr para definir e depois correr para informar. Então, se não está pronto, já te falar, já estamos no dia 2 de janeiro,
né? Já começou o ano, então o barco já está no rio já. E já está remando, mas não sabe para onde vai esse ano? Normalmente, o planejamento estratégico para o ano seguinte deveria estar sendo desenvolvido entre setembro e outubro, aprovado em novembro, para que a gente comece em dezembro já sabendo como vai ser o nosso ano seguinte. E até avisando, olha gente, estamos a tantos do porto que nós queremos chegar, estamos nessa velocidade, estamos com esse porquê, o engajamento seria muito diferente nesse sentido. Sim, você vê, na época de fim de ano, você vê muitas festas de confraternização, né? Mas você vê algumas empresas que, além de confraternizar, também fazem a divulgação oficial do plano de metas para o ano seguinte. Então, uma coisa é você juntar todo mundo perto do Natal e fazer um jantar, um churrasco, uma festa. Outra coisa é você juntar todo mundo para contar para todo mundo o que atingimos esse ano, o que queremos atingir o ano que vem, como vai ser o nosso trajeto ano que vem, qual é a responsabilidade de cada um. Aí depois você faz a festa e comemora, aí todo mundo já vai comemorar sabendo para onde vai começar nossa remada aí do ano que vem, né? Muito importante. Muito do que eu vejo também, Norberto, assim, ok, tá. O pensamento ainda está nesse óbvio, não tenho pronto, mas tem as empresas que já estão prontas. Mas aí começa a situação, eu já tenho o pensamento, já tenho a estratégia de para onde eu vou, isso já está claro para mim. Mas por que eu não consigo mudar a atitude? Muito boa pergunta, viu? Inclusive, essa época do ano é uma época bem interessante, porque quando chega fim de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas sempre fazem os planos para o ano seguinte, né? Inclusive, algum tempo atrás, eu escrevi um artigo para uma revista sobre isso, né? E quando a revista me pediu o artigo, eu tinha acabado de passar por uma situação de um amigo secreto, reunião de amigos, onde esses amigos tinham um ritual lá. Eles escreviam, cada um num papel, os objetivos que tinham para o ano que vem. Aí depois todo mundo escrevia, eles pegavam uma lata, colocavam aqueles planos de cada um, lacrava a lata. E como eles eram amigos que se encontravam recorrentemente, eles só iam abrir aquilo no ano que vem, para ver o que cada um conquistou ou não, e iam repetir o ritual. Aí eu fui. Na verdade, eram amigos de uma amiga minha. Aí eu fui. E aí eu observei como é que foi, como é que estava sendo o que estava acontecendo ali, né, o processo. Então, eu vi que primeiro eles escreveram os planos do ano seguinte, né, os objetivos. Aí depois eles foram lá, abriram a lata e cada um pegou o seu plano para ler. E eu fiquei olhando. O que eu reparei? Que a maioria pediu para o ano seguinte a mesma coisa que tinha pedido para o ano passado. Uau! Né? A mesma coisa. Né? Então, a pessoa, 1 ano atrás, já desejava aquilo, já participou do rito, escreveu o papelzinho, colocou lá, passou 1 ano. Bom, ela nem abriu a lata para ver se ela conquistou ou não, ela já pediu a mesma coisa. Por quê? Porque ela já sabe que não conquistou. Né? E vou dar um exemplo disso, bem fácil para as pessoas entenderem. Nesses pedidos da latinha, tinham várias pessoas que tinham colocado lá, por exemplo, parar de fumar. Então a pessoa queria parar de fumar. Era um desejo dela. Passou 1 ano, ela pôs de novo, parar de fumar. Por quê? Porque passou 1 ano, ela não conseguiu. Então, olha só, vamos pensar na inovação do pensamento e na atitude a partir desse exemplo. Ó. Fumar é um comportamento. E a pessoa não quer mais executar esse comportamento, ela quer parar de fumar. Então, ela já mudou o pensamento dela. Porque em algum momento, ela pensou que ela queria fumar. E aí a atitude dela foi fumar. Ok, ela pensou, quero fumar, eu fumo. Tá tudo alinhado. Algum momento ela pensou, não quero fumar mais. Faz mal para minha saúde, faz mal para o meu bolso, faz mal para minha família, sei lá. Não quero mais fumar. Então ele mudou de pensamento. Ok, virou uma chave, mudou o pensamento. Mas e a atitude, o comportamento? A pessoa fala, não quero mais fumar, mas ela pensa isso e acende um cigarro. Ela fala que não quer mais fumar, para na padaria e compra um maço. Ela fala que não quer mais fumar, vai no supermercado fazer a compra de mês, compra o pacote. Aí você pergunta para ela, mas você não falou que não quer mais fumar? Eu não quero, mas eu não consigo mudar o comportamento. Então mudar o pensamento é uma coisa. Mudar o comportamento é outra, muito diferente. Vamos pegar um comportamento banal, mas que atrapalha muita gente, muita empresa. Pontualidade. Então, a pessoa tem costume de chegar atrasada. Aí o gestor dela, o gerente, chega lá, ó, você tem que cumprir o horário e tal. Aí ela fala, eu sei. Mas aí semana que vem, ela chega atrasada. Aí, conversam de novo, ela consegue, vamos dizer assim, cumprir 1 mês. Depois de 1 mês, chega atrasada. E vira e mexe e volta esse comportamento. A pessoa já sabe que
que não é legal, ela quer mudar esse comportamento, talvez ela já perdeu a oportunidade, já perdeu o emprego, já perdeu uma promoção, já foi repreendida, enfim. Então ela já mudou o pensamento sobre isso, ela quer cumprir o horário. Só que ela não consegue mudar o comportamento. Então o que eu percebi ao longo do tempo? Que as pessoas que procuravam consultoria ou treinamento, de alguma forma, elas já sabiam quais comportamentos elas queriam mudar. Mas elas não conseguiam mudar o comportamento. Algumas vezes as pessoas não têm um autoconhecimento suficiente para saber qual comportamento precisa mudar. Esse autoconhecimento tanto pode ser a pessoa, ela, do comportamento dela, autoconhecimento pessoal, quanto o gestor não tem autoconhecimento da sua própria equipe, do comportamento das pessoas, né? Basicamente, o que as pessoas veem é o quê? É o resultado. Hoje eu estou tendo este resultado, mas eu queria ter aquele resultado. Eu queria ter um resultado maior, melhor, sei lá, um resultado diferente do que eu estou tendo hoje. Então as pessoas olham para o resultado que elas querem ter, olham para o resultado que elas têm e elas veem que tem uma diferença, um gap. Bom, como que eu faço para alcançar o resultado que eu quero ter? Alguns já têm um autoconhecimento e uma estratégia, mas esbarram na dificuldade de mudança de comportamento das pessoas. Outros não, eles veem o resultado que eles querem ter, o que eles têm hoje, o gap, mas eles não sabem o que precisam fazer para alcançar. Então eles precisam também fazer uma inovação do pensamento estratégico deles, né? Agora, inovar o pensamento estratégico não garante que o resultado vai acontecer. Por quê? Porque tem gente que já teve o pensamento estratégico e esbarra na mudança das pessoas. Porque no fim, né, Elis, uma empresa, seja de 3 pessoas ou 400 pessoas, ela é composta de pessoas. Gente. De pessoas. E pessoas que mesmo quando querem mudar um comportamento como o de fumar que eu falei, eles já decidiram que querem mudar, mas não conseguem mudar. A mudança de comportamento é difícil, né? E nenhum comportamento muda também de uma hora para outra. Requer uma rotina, um esforço, né? Um processo. Por isso que até o P da pipa é o processo de inovação do pensamento e atitude, né? E também tem o fato de que as pessoas, no fundo, só mudam o que elas querem mudar. Essa é uma questão também. Porque, às vezes, eu que sou o chefe, quero que o cara chegue no horário, que seja pontual. Mas ele mesmo... Tá nem... Exatamente. Eu tava com essa pergunta, né? Porque a questão do horário, principalmente no cenário que a gente tem hoje de flexibilidade, onde se discute cada vez mais a flexibilização do horário, da mudança do comando e controle pela autonomia e confiança, às vezes para esse colaborador não faz sentido ele chegar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, se o horário que ele produz mais é do meio-dia às 10 da noite. Né? Então, cabe também ao gestor entender essa mudança e ajustar a atitude dele também, né? Como que você enxerga esse equilíbrio de entendimento da situação, Norberto? Tem os dois lados, né? Porque também você tem que ter uma conversa clara, né? Para falar dos objetivos, o que impede e o colaborador também expressar suas ideias. Né? Abrir esse espaço? Sim, sim. Até porque quem mais sabe do problema que impede o colaborador de ter o resultado dele, não é o gestor dele, adivinha quem é? É ele que sabe. E quem pode dar ideias de como mudar também é ele. Né? Por isso eu até falei aí do chefe, né? Eu falei, o chefe, mas hoje a gente vê a importância do papel do líder. Né? Agora, só dá para o colaborador comunicar para o líder uma estratégia de como resolver um assunto pontual seu, se o líder comunicar para ele quais são os objetivos e quais são os pontos de melhoria, né? Dar os feedbacks. Que esse é um ponto que a gente vê hoje muito difícil também. Né? Se fala muito em empresa sobre feedback, né? Se fala feedback o tempo todo. Acho que todo mundo já participou por mais de um treinamento de feedback. Exato. Mas quando você vai numa equipe operacional mesmo, sabe o que você descobre? Que muitos não sabem exatamente o que é feedback. Né? Aí é uma devolutiva, tá, ok. E que muitos líderes gestores não sabem dar o feedback. Então eu vejo que tem pessoas em empresas que falam assim, não, mas eu não quero dar um feedback negativo, porque isso vai desmotivar a equipe.
Se um feedback negativo for dado da forma errada, vai desmotivar a equipe. Mas se for dado da forma certa, vai engajar todo mundo, né? Às vezes eu vejo feedback positivo. Não dou feedback positivo. Por quê? Não precisa dar feedback positivo. Mas uma coisa que aumenta muito o engajamento é o feedback positivo. Então a gente vê que ainda falta, né, muito aí dessa, porque no fundo dar feedback, seja positivo ou negativo, comunicar objetivos, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com capacidades de comunicação. E hoje feedback nada mais é do que comunicação, né? É a comunicação constante, é o fluxo constante de comunicação. E o feedback é uma comunicação que ele tem razão e emoção junto. Né? Por quê? Porque tem um processo racional no feedback. O comportamento que você executa comparado à meta que você tem. É bem racional, é bem cartesiano, matemático, vetorial até a palavra correta, né? Agora, feedback sempre vai ter emoção envolvida. Né? Porque quando o feedback é negativo, a pessoa não gosta de receber. Quem vai dar o feedback não gosta de dar, vai ter que lidar com a emoção. Então é um processo intenso de comunicação, né? Feedback, comunicar objetivos. Todo esse processo de comunicação é um processo difícil e que hoje em dia, por incrível que pareça, as pessoas estão usando muito os meios de comunicação, mas estão ficando meio destreinadas da comunicação. Exatamente. Né? Vou te contar um caso bem interessante. Faço consultoria para uma grande empresa de tecnologia. E aí, essa empresa deve ter mais de 5.000 colaboradores e pelo menos 300 da área de liderança já participaram do treinamento comigo. E aí um deles me relatou uma coisa interessante um dia. Que eles trabalham numa baia em U. E que nessa baia em U trabalham 8 pessoas na equipe, uma sala como essa, 3 viradas para lá, 3 viradas para cá, 2 viradas para cá. E ele, que é o gestor, virado para lá. Então eles trabalham numa baia em U, todo mundo de costa para todo mundo. E aí eles vinham tentando resolver um problema de um cliente da Índia, um software que eles fazem lá e tal, e o problema vinha sendo relatado por troca de e-mails. Então entrou para um e-mail que replicou para outro. Só de contar a gente acha engraçado. Né? E aí tem aquele e-mail com cópia para todos. Então o e-mail vem para o gerente, com cópia para o líder, né? Com cópia para os 8 da equipe, e eles ficam debatendo. E aí o líder dessa UGB, né, foi participar do treinamento comigo sobre comunicação. E aí eu falei umas coisas da comunicação. No dia seguinte, eu falei, preciso te contar uma coisa. Fiz uma coisa hoje incrível. Era durante a semana à noite. Né? Virou a cadeira. Virou a cadeira. Fiz uma coisa incrível. Uau. Cheguei lá. Pessoal, falou que ele bateu o palmo, me chamou. O pessoal até estranhou. Ele vira todo mundo a cadeira. A gente falou, a cadeira vira? Nem sabia. Nem sabia. Aí virou a cadeira e fizeram uma reunião, os 8. E em questão de 40 minutos, resolveram um problema técnico dessa operação que estava há meses com a troca de e-mail, não resolvia. Então a gente vê que hoje as pessoas estão se apegando muito às tecnologias de comunicação. Agora, qual os mais importantes aparelhos de comunicação que a gente tem? Qual? Boca, olho, ouvido, né? O tato, a pele, a sensibilidade. E quando a gente usa os meios de comunicação, o celular, a internet, a gente deixa um pouco de usar os nossos meios, né? Então a gente vê esse fato bem interessante. Pessoas que trabalham na mesma sala há 2, 3 meses discutindo um problema por e-mail, mas elas não eram capazes de conversar, né? E aí o próprio gestor falou assim, o primeiro culpado sou eu. Por quê? Ele falou assim, porque eu percebi uma coisa. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, meio tímido, por isso que eu sempre gostei de computador, porque era eu comigo mesmo. Aí eu virei um bom técnico, fui contratado na empresa, deslanchei na carreira, fui promovido a líder da equipe. Na minha equipe, tem 8 técnicos que são muito parecidos comigo, que são introspectivos, que gostam de computador, e todo mundo é assim, meio tímido, ninguém gosta de se expor, ninguém gosta de falar, sabe? A gente gosta de ficar atrás do computador, né? Ele abriu o laptop assim, colocou a tela, falou, a tela tipo é um escudo, nos defende, né? Então a gente vê como hoje as pessoas têm essas dificuldades em comunicar várias coisas no ambiente empresarial, quando é dificuldade de comunicação delas mesmo, natural. Vem de casa, da família. E até a gente conecta assim essa questão do pensamento e atitude. Eles tinham toda a condição no pensamento para resolver aquele problema, mas eles estavam ali naquele pensamento. Tanto é que resolveram em 40 minutos. A partir de uma atitude, que é virar a cadeira, olhar um para o outro e efetivamente falar, então vamos juntos agora, efetivamente ter uma atitude
para fazer isso. Então, estava no pensamento já deles. Só que não estava ali na atitude de efetivamente resolver e chegar no porto e remar junto para chegar no porto. Queria fazer mais uma conexão do que você trouxe, das histórias dos amigos aí que põem lá o pedido na lata e depois abre no um outro ano ano depois. pede a mesma coisa. E eu já participei de treinamento com você e muito do que a gente também costuma fazer, né, Igor, é transferir para o papel. Quer dizer, tirar do pensamento algo que é abstrato e trazer para o físico, para um papel, para algo que eu possa tocar. E muita gente diz que quando você transforma isso para o papel, é muito mais possível de se realizar. Mas por que mesmo assim, nesse exemplo, e muito do que as empresas fazem, traz para o papel, traz para a apresentação, reúne a equipe, faz a apresentação dos objetivos, mas isso ainda assim não vai para a atitude. Então, qual é o caminho? Como é que faz para tirar do pensamento e ser atitude? Muito boa pergunta. Ó, nesse caso que eu contei do ritual lá dos desejos na lata, que eles lacravam e tal, tem uma parte interessante que é cada um escrever o que eu quero. Parar de fumar, comprar uma casa, terminar a faculdade, sei lá. O que eu quero, as pessoas escrevem. Agora, o mais importante é como vou fazer para conseguir o que eu quero. Plano de ação. Né? Então, quando as pessoas só colocam o que eu quero, está no campo do desejo. É um desejo, é o que eu quero. Né? E o desejo está quase no sonho. Tá. Né? Se a gente deixar um pouco mais abstrato o desejo, ele já vira sonho. A gente tem que deixar um pouco mais concreto o desejo. O desejo mais concreto vira um objetivo. Então seria um objetivo agora? Vamos fazer um plano de ação. Então, o que eu quero é isso? Como que eu vou fazer para conseguir isso? Né? O que eu vou fazer? Qual prazo? Né? Onde vai ser feito? Com qual recurso? Aí você tem que fazer um plano de ação. Então, não é da nossa cultura brasileira fazer plano de ação. O brasileiro tem muito desejo, muito sonho. Fazer listas. Mas não é da nossa cultura planejar, né? Então, a pessoa só coloca o que ela quer, mas não planeja como ela vai fazer para conseguir. Já na empresa existe processos, né, de planejamento. Você reúne a equipe inteira, faz algum planejamento. O que eu acho interessante é que a mesma pessoa que trabalha numa empresa, que tem processo de planejamento, que planeja tudo na empresa, que bate meta todo mês, às vezes não planeja para a vida pessoal dela. Né? Isso que é muito interessante. Até eu, quando faço esse tipo de workshop de planejamento em empresa, eu abro o workshop fazendo uma ferramenta de autoconhecimento da vida pessoal e planos da vida pessoal. Né? Pego a pessoa, divido em 5 áreas a vida dela, mapeio como é o estado atual de cada área, qual é o estado desejado de cada área, plano de ação para conquistar coisa em cada área da vida dela. Aprendeu a fazer, agora vamos aprender a fazer para a empresa. Porque é mais fácil você fazer o seu... De dentro para fora. De dentro para fora. E até porque eu acho que tem uma questão de alinhamento de metas. Porque, tá bom, eu tenho clareza qual é o porto que a gente vai. Mas por que eu vou lá? E aí, se eu entendo o meu plano de ação, o porquê que eu estou fazendo aquilo para a minha vida, eu entendo, eu estar aqui na empresa também vai fazer com que eu chegue mais rápido no meu planejamento. Sim, você contou aí que se torna relevante. Isso, exato. Né? E quando tem relevância, tem engajamento. Essa é a questão. Quando as pessoas estão num projeto que é relevante, elas se Relevante engajam. para elas, né? Então, exatamente. É relevante aquilo, elas se engajam. Quando não é relevante, elas não se engajam. Agora, se elas não sabem a qual o objetivo daquilo realmente, elas também não vão conseguir saber se é relevante ou não. Né? Agora, também tem essa questão das pessoas descobrirem que estão num projeto, em algo que não é relevante para elas. E que elas estão ali de corpo, mas não estão de alma, de emoção, de coração. Elas estão fazendo número, né? Também é uma decisão que as pessoas têm que tomar também. Se você acha que você está num trabalho que não é relevante para você, o projeto que você está não é relevante para você, então você também toma uma atitude. tem que tomar atitudes. Tira do pensamento. Ou buscar relevância, né? Porque às vezes você fala assim, olha, tudo bem, eu vou aceitar isso aqui porque meu objetivo agora é financeiro para outras coisas. Sim. Mas a hora que você traz esse entendimento do seu papel naquele momento, as coisas ficam mais fáceis e mais leves, né? Tem um ponto do plano de ação que a gente começou a fazer nos eventos da BTD, porque a gente faz muitos treinamentos, muitos workshops lá na BTD, e tem a avaliação de reação. A gente fez uma pequena mudança na avaliação de reação de ser parceiro do participante dos nossos eventos, do aluno. Tá, qual que é o primeiro passo? O que você vai mudar a partir de agora
que você participou desse treinamento. Porque não adianta você participa de vários workshops, vários cursos e assim tá. E aí na segunda-feira tudo continua como começou, como estava antes, as demandas continuam acontecendo, né? Então, esse olhar, tá? O que eu vou mudar de atitude a partir desse primeiro treinamento é um bom caminho, né? Que outras dicas você traz para gente? Sim, olha só. O mudar de atitude tem que partir de um querer dela mudar. Uhum. Então, talvez alguém quer que ela mude de atitude, mas talvez ela tenha que expandir uma consciência dela primeiro. Ela entender qual a relevância daquela de mudança de atitude, aonde aquilo vai levar ela positivamente. Então, talvez para que ela mude mesmo, ela tem que ter um novo pensamento sobre aquilo. Uhum. Né? Vou dar um exemplo fora do trabalho, mas que é muito, muito recorrente para mim. Né? Eu quero que meu marido mude de atitude. Eu quero que a minha esposa mude de atitude. Né? E aí, a pessoa se queixa disso. Aí você pergunta, mas você já comunicou ela que você quer que ela mude? Aí vem aquela resposta, mas não é óbvio? Não, tem que comunicar, né? Eu comuniquei, e ela? Ela falou que não quer mudar essa atitude. Né? Falei, então você pode mudar a sua tolerância a essa atitude. Uhum. É você que muda de atitude. Você pode negociar quais são as atitudes que ela quer que você mude, que você quer que ela mude, né? E aí eu falo, mas a minha esposa, a Maria, não muda. Eu falo, bom, sabe como é que você faz pro outro mudar? Muda você. Muda você de atitude. Né? Muitas vezes os gestores querem que a equipe mude de atitude, mas eles não mudam de atitude. Uhum. Então, acho que sempre o treinamento que envolve mudança de atitude é um treinamento atitudinal. Né? Ele é algo comportamental. Atitudinal vai trabalhar o trio, né? A reação, a ação e a capacidade. Uhum. Né? Então, se você quer que as pessoas mudem suas ações, né, seus comportamentos, vai trabalhar na linha comportamental. Esse treinamento atitudinal, comportamental, ele sempre vai funcionar quando ele for top-down. Uhum. Quando a liderança mudar primeiro e der o exemplo primeiro. Né? Então, sempre é interessante que vai haver, vamos dizer, uma grande mudança de cultura numa empresa. Não adianta querer que a base mude a cultura, o comportamento, se a diretoria não mudar. Lá fazendo... não adianta. Vai ter que mudar a presidência, o CEO, vamos dizer assim, não mudar as pessoas, mudar o comportamento, aí vai mudar o comportamento na diretoria, aí vai mudar na gerência, e aí vai mudar na equipe toda. Uhum. Né? Agora, não adianta só que queira que a mudança de comportamento mude embaixo, se quem está em cima não dá exemplo. Um bom exemplo de falar disso é uma família também. Uhum. Né? O pai e a mãe querem que os filhos mudem o comportamento alimentar, vamos falar assim. Que os filhos parem de comer salgadinho e comam verdura. Né? Tá. Mas daí você olha os pais. Eles comem? Não. Né? Então eles querem que os outros mudem de atitude. Não, quem tem que mudar primeiro é quem está acima, quem está à frente, quem dá o exemplo. Uhum. Aí quando você muda o exemplo, aí você muda o reflexo do exemplo também, né? Nesse sentido, Norberto, enquanto você falava, eu pensava aqui que existe um movimento de mercado para que a gente promova o accountability, as pessoas tendo essa responsabilidade de fazer a mudança acontecer, o intraempreendedorismo, esse senso de dono. E aí, a minha liderança não tem essa atitude. Às vezes, quiçá, não tem nem o pensamento. Mas eu estou percebendo que esse ambiente poderia ser muito melhor se a gente fizesse coisas diferentes, se tivéssemos outras atitudes. Quando é que, e você também atua muito diretamente com as pessoas... Você está dando um exemplo, quando você falou a minha liderança, você olhando de baixo para cima. E para quem está assistindo, para quem está acompanhando, não, mas a minha liderança não está fazendo isso, não alcança e eu preciso de mais, eu sinto mais, eu quero ter mais pista. Como é que quem está acompanhando, então, faz essa mudança de atitude acontecer, mesmo sem ter o cargo da liderança? Então, olha só. Quando você tem relações de chefia, você tem hierarquia de cargo. Isso. Né? Então a gente até brinca que fala assim, chefe você não pode ter dois, né? Tem que ter um só. Né? Agora, e líder? Líder não depende de hierarquia. Líder depende de dar o exemplo, de tomar a atitude. Então, você pode não ser o gerente da sua equipe, né? Você é um membro da equipe, tem o gerente. Mas você pode dar exemplos de mudança, de inovação, de intraempreendedorismo. Porque vamos supor que nós aqui somos a equipe, né? E temos o nosso gerente.
E se você começa a dar um exemplo positivo, de fazer alguma coisa diferente, se engajar mais e ter um resultado melhor, o seu exemplo começa a contagiar a mim e começa a contagiar ele. Sabe o que você virou nossa? Nossa líder. Você não é nossa chefe. Mas se o seu exemplo está inspirando a gente a fazer algo diferente, você está se tornando uma líder. E líder não depende de hierarquia, né? Lógico que a próxima etapa é que vai crescer na carreira dentro desta empresa ou em outra, em alguma oportunidade, quem promove a sua liderança, né? Será o chefe, muito provavelmente aquele que já é líder. E o interessante é que essa questão da mudança, né? Você não pode mudar o seu chefe, né? Você pode mudar Pra o seu... você. Então Exatamente. mude o seu comportamento. É uma via de mão dupla, né? Então você muda o Sim, seu igual eu falei no comportamento. casamento, funciona nessa relação também. Essa via de mão dupla. E eu estava refletindo aqui, tem uma questão que cada vez mais é estratégica para as organizações da diversidade, né? De trazer pensamentos diferentes, pensamentos antagônicos muitas vezes, para buscar inovação. E isso é um grande desafio nessa questão de relação, né? Porque às vezes se é um chefe, um líder, um gestor, né, mais quadradinho, assim, ele não vai estar aberto a esse tipo de... Sim, vai impor mais a vai linha. impor mais a linha dele, vai querer trazer pessoas iguais ou modelá-las para que sejam adequadas ao pensamento dele. Qual que é o desafio para fazer essa mudança de olhar, né? Como pegar esse gestor que é mais engessado, que quer as pessoas iguais a ele, para ele olhar e ver a riqueza que tem de trazer pessoas diferentes? Esse é um desafio, hein? Porque aí você... Estamos falando de mudar o comportamento do gestor. Exato. Né? Vamos cair naquele primeiro ponto. Será que ele quer mudar de comportamento? Né? Se ele quiser mudar, vai ter que ter... Quais são os... Porque a mudança de comportamento é uma meta a ser atingida. Né? Eu estou no comportamento A, quero mudar para o B. É uma meta a ser atingida. E toda meta, ela vai ser conquistada ou não a partir do valor que está por trás dessa meta. O que de valor pessoal para essa pessoa, para esse gestor, valeria a mudança, né? Infelizmente, é um ponto assim, muitos vão mudar por medo do desemprego, de perder a vaga, né? Então pode ser que muitos, até vamos dizer assim, que o valor que motive a mudança seja assim, não, eu preciso mudar porque esse meu jeito de pensar está antiquado, todas as outras empresas estão mudando, está havendo uma cobrança que eu seja mais aberto, né, e deixe de impor a minha linha, né? Mas a pessoa, vamos lá, ele já trabalha, sei lá, 10, 20 anos, já vem da história de vida dele, e é uma mudança que pode acontecer, primeiro, se ele queira, né? Segundo, entender que ele não vai mudar de uma hora para outra. Vai ser um processo. É a consciência, né? Trazer para a consciência. Né? E vai precisar de muito feedback. E vai precisar de feedback quem está em cima da liderança dele e vai precisar de feedback de quem está embaixo. Pedir. Eu acho que é importante aprender a pedir esse feedback, né? Pedir, ajudar. Outro dia eu estava conversando com um amigo que a gente tava brincando que ia entrar em mais uma palestra para falar sobre feedback, né? Ele falou assim, olha, acho que a gente precisa mudar o olhar, porque a gente tá falando muito como dar feedback. A gente precisa ensinar as pessoas a receberem feedback, né? A entender os feedbacks, a pedir feedbacks, ou se de repente, às vezes, o feedback não vem de uma forma clara e organizada, mas você percebe, puxa, acho que esse comentário tem um feedback. Aí chega lá e perguntar, fala assim, puxa, o que você acha disso? Esse preparo de receber esses feedbacks é importante, principalmente para esse gestor que já tem a consciência da necessidade da mudança, né? Sim, até porque essa mudança é um caminho que ele vai percorrer. Então é importante nesse caminho ele ter feedbacks se ele está percorrendo o caminho. Quando a pessoa fica muito apegada ao seu comportamento, ela muda, vamos dizer assim, ela muda para a direita um pouquinho, muda mais um pouquinho, mas na primeira oportunidade que tem, ela retorna tudo para a esquerda. Então, o processo, né, de acompanhamento e a manutenção de feedbacks, para a pessoa saber que está... Agora, qual o feedback mais importante? É ela se sentir bem. É ela perceber que ela está sendo mais acolhida pela empresa, que toda transformação de comportamento não vai acontecer só no ambiente de trabalho. Se muda um comportamento da pessoa, também vai acontecer no ambiente familiar, no ambiente social, né? E aí ela também vai receber feedbacks da esposa, do marido, dos amigos, dos filhos. O próprio filho vai falar, pai, está diferente, está mais flexível. A esposa vai perceber, o marido vai perceber, né? Então,
essa mudança de comportamento, ela vai refletir em outras áreas, que os feedbacks das outras áreas são importantes para impulsionar que essa mudança se defina. Norberto, o tempo voou. Já deu? Já acabou, já deu, você acredita? Mas já... Pois é, muito rápido. Começar agora? Não, já foi. A gente tem um momento agora final que a gente chama de momento T&D, momento toma e devolve. Então a gente joga uma palavra e você responde de forma curta o que vier à mente. Então vamos lá. PNL. Comunicação. Lifelong learner. Importante. E saúde mental, já que a gente está começando o novo ano falando de pensamento e atitude. Muito bem, foi isso. Tem alguma provocação aí, Atitude. Igor? Tem que ser tomada. É melhor você errar porque tomou uma atitude do que errar porque não tomou. Ou porque a atitude foi tomada por alguém. Por outro. E aí você é passageiro dessa... Não, eu vejo assim, líderes tomam atitudes. Né? Muitas pessoas não tomam atitude por medo de errar. Mas, na verdade, não é o medo de errar. É o medo da crítica que vão sofrer pelo erro. Então, eu faço uma matemática assim. Você está numa encruzilhada, você não sabe que atitude tomar. Tem 2 caminhos. Para a direita, para a esquerda. Cada um é 50% de chance. E parado, qual a chance? 0. Aí as pessoas ficam paradas. É 100% de errar, né? Parado é 0. Né? Mas por que elas ficam paradas? Porque paradas elas escapam da crítica que vão sofrer por terem errado. Agora, e se eu for para a direita? 50%. E se fosse o seu caminho? 100%. Ah, mas e se eu fosse para a direita e o resultado está para a esquerda? Sabe o que você acabou de descobrir? Que não é para a direita que vai dar resultado. Agora você tem uma chance. Ou seja... E o quanto antes você descobrir que não era para a direita, é melhor. Então tem que tomar atitude. Né? E aí eu vejo assim, quem faz muito, erra muito. Quem faz pouco, erra pouco. Quem não faz nada, Igor? Não erra nunca. Erra sempre. Erra sempre. Erra sempre, isso mesmo. Parece que quem não faz nada não erra, né? Não, mas quem faz muito erra muito. Normal, faz parte. Norberto, como que as pessoas te encontram? Pode ser no meu Instagram, né? @NorbertoAbicair. O Instagram da OP Treinamentos, @OP Treinamentos. Acho que é a maneira mais fácil de me encontrar aí. Igor, obrigada. Começamos 2024. E começamos muito bem. 1/52. É isso aí. Começamos muito bem, Norberto. Muito bom esse papo. Sempre bom dividir essa bancada com você e levar essas inspirações, essas ideias, e que as pessoas aproveitem esse início de ano não para montar mais uma lista, e sim para começar a mudança de atitude, para que possam... Talvez em vez de pôr 10 objetivos novos, se concentrem em conquistar um. Exatamente. E de preferência antes de abrir a lata no próximo ano. Exatamente. Norberto, mais uma vez, muito obrigada. Esperamos que você que está por aí, clica no sininho, que é nosso objetivo, nosso plano de ação aqui, trazer mais conteúdo para você e para que tudo aqui que você aproveite para mudar de verdade de atitude. Ótimo 2024!